Independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos foi resultado direto da divergência de interesses que existia entre a metrópole Inglaterra e as três colônias. Na segunda metade do século XVIII, a política da Inglaterra em relação às três colônias alterou-se drasticamente. Isso desagradou aos colonos, motivando-os a rebeldarem-se contra a Inglaterra. Além disso, ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos e guerras que aumentaram o peso dos impostos para os colonos. E a soma desses conflitos, para a Inglaterra, foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentaram as posses territoriais dos ingleses. Essa transformação da política inglesa em relação às 13 colônias concretizou-se basicamente em aumento de impostos. A partir da década de 1760, uma série de leis foi decretada pela Inglaterra com o objetivo de aumentar a arrecadação das 13 colônias. Dentre essas séries, podem ser destacadas a Lei do Açúcar, a Lei do Selo e a Lei do Chá. O impacto da maioria dessas leis sobre os colonos foi grande e gerou muita insatisfação. Muitos colonos começaram a boicotar a mercadoria inglesa e protestos aconteciam em diferentes partes das 13 colônias. Algumas leis, como a Lei do Selo, precisaram ser revogadas de tamanha insatisfação que causaram. O estopim para a revolta geral dos colonos aconteceu quando os ingleses decretaram a Lei do Chá. A insatisfação com a lei levou 150 colonos disfarçados de índios a invadirem o porto de Boston durante a madrugada, atacarem 3 navios e jogarem ao mar 340 caixas de chá. Esse acontecimento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. A rebeldia dos colonos resultou em medidas duras decretadas pela Inglaterra. As medidas determinadas pela coroa ficaram conhecidas como leis intoleráveis. O primeiro Congresso Continental da Filadélfia foi um congresso onde os representantes das 3 colônias, exceto da Geórgia, reuniram-se para redigir um documento ao rei inglês declarando sua lealdade, mas protestando contra as medidas determinadas pelas leis intoleráveis. A reação do rei, no entanto, motivou mais insatisfação, pois foi determinado que o número de soldados da colônia aumentasse, e com essa medida, os primeiros conflitos armados entre colonos e tropas inglesas aconteceram. As ideias iluministas como liberdade, igualdade e direitos individuais inspiraram os líderes americanos a desafiar o domínio colonial e buscar a independência como uma nação democrática. Ajuda da França na independência. A França participou das guerras da independência dos Estados Unidos com o envio de tropas que lutaram em defesa dos colonos norte-americanos. A aliança com os rebeldes americanos foi quando a França formalizou uma aliança em 1778, reconhecendo a independência dos Estados Unidos. Mas qual era a intenção da França? Seu interesse era enfraquecer os britânicos na América, lembrando que durante o século XVIII as duas nações tinham entrado em um combate durante a Guerra dos 7 Anos, no qual os franceses, derrotados, foram obrigados a ceder uma série de territórios. Apoio militar financeiro. Além do apoio militar, a França forneceu um significativo suporte financeiro para os rebeldes americanos, contribuindo para a vitória da guerra. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, redigida por Thomas Jefferson e adotada pelo Congresso Continental em 4 de julho de 1776, foi um documento fundamental na história dos Estados Unidos. Ela declarou a independência das 13 colônias britânicas na América do Norte, estabelecendo a separação formal do Reino Unido. O texto da declaração expõe a filosofia de governo dos autores e lista uma série de queixas contra o rei George III, acusando-o de violar os direitos dos colonos. A declaração é famosa por seu princípio de que todos os homens são criados iguais e têm direitos inalienáveis, como a vida, a liberdade e a busca da felicidade. A adoção deste documento marcou o início de uma nova nação e o início da Revolução Americana. Em seguida, foi realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que dessa vez contou com representantes de todas as colônias. Nesse congresso, os colonos chegaram à conclusão de que não era mais possível manterem-se sob o domínio colonial inglês.
uma vez que consideravam que as ações da metrópole eram um desrespeito aos interesses dos colonos. Desse congresso, elaborou-se a Declaração de Independência dos Estados Unidos, publicada no dia 4 de julho de 1776. Os colonos reunidos no Congresso estabeleceram 27 causas que explicaram o porquê dessa declaração. Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são a consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente. Os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América. O republicanismo consolidou-se como uma alternativa política, como por exemplo nas colônias espanholas, que converteram-se em repúblicas após conquistarem suas independências. O declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental. A França e a Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após a derrota inglesa na guerra, e deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos, após a Inglaterra ceder as terras entre os montes Apalaches e o rio Mississippi. A Guerra da Independência dos Estados Unidos estendeu-se durante 5 anos. Os colonos defenderam sua independência por meio do Exército Continental. Os ingleses enviaram uma série de comandantes importantes para liderarem suas tropas na América. Além disso, contaram com muitos colonos traidores que lhes forneceram informações importantes. Os colonos, por sua vez, uniram-se contra os ingleses, motivados principalmente pela violência com que eram tratados durante a guerra. Nisso, franceses e espanhóis entraram no conflito fornecendo apoio vital aos americanos. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que correu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris em 1783.